Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver que hoje o Botafogo enfrenta o Carabobo fora de casa, jogo válido pela Libertadores da América. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando desse jogo do Fogão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. E o Botafogo? Será que o Botafogo vai chegar para essa Conmebol Libertadores pelo menos a tempo? Que foi a pergunta que fez a Roberta Barroso. Pois bem, Beta, com pressão, com protestos e muito em cima também do nome do treinador Renato Paiva, que ainda não convenceu. É isso, Mari. A gente segue aqui na porta do Newton Santos, como você relembrou bem, protestos durante essa madrugada, principalmente contra o técnico Renato Paiva. Bem aqui atrás a gente já mostra novamente, para quem ainda não acompanhou, nosso repórter cinematográfico Lafayette Dias, mostra ainda a tinta fresca e a gente consegue observar as frases fora Paiva, burro e medíocre. Em outros muros aqui do Newton Santos também tem frases como burrice jamais vista, abre o olho John, o ano começa quando? 2025 já está acabando. Então o torcedor bem impaciente e hoje com esse jogo pela Libertadores contra o Carabobo, jogo decisivo e tanto que o Gregory, que volta aí após cumprir suspensão na partida contra o Bahia, fala justamente sobre essa decisão. O Gregory chega aqui nesse Sport Center e já eu trago os desfalques desse Botafogo. Então, o Gregory agora no Sport Center. É uma partida importante que a gente tem na Libertadores. A gente está considerando como uma final. Sabemos da importância do resultado positivo aqui. Depois já temos 2 jogos em casa. Então é concentrar, fazer um bom jogo, buscar os 3 pontos, pra gente buscar essa classificação em casa. Eu acho que a confiança do jogador, só de estar jogando no Botafogo, não pode ser diferente. O professor já falou que ele confia quem vai entrar em campo. Então a gente teve baixas importantes, claro, mas os jogadores que for entrar em campo tá bastante concentrado em busca do nosso objetivo, que é fazer um bom jogo e buscar esses 3 pontos. Pois é, então o Gregory falando também sobre as baixas importantes que tem esse Botafogo, por exemplo, na zaga. O Paiva não conta com Bastos e Barbosa. No meio também não tem o Santiago Rodrigues. O Savarino também está machucado. E o Matheus Martins, que seria mais uma alternativa, também está fora. Mastriani, com dores musculares, deve ser outro desfalque para esse jogo de logo mais. Então, Paiva com muitos problemas. Depois daquele jogo contra o Bahia, foi até perguntado sobre isso e ele falou que não ia chorar pelas ausências e que ia encontrar soluções. Mas o torcedor quer uma solução imediata, tanto que os protestos aconteceram nessa madrugada, Mari. Beta, obrigada, viu, pelas informações. Trouxe pra gente também, junto com o Lafayette, aí, as imagens do muro, do que restou ali das pichações. É pra tudo isso? Porque é claro que não dá pra medir se foi um torcedor, se é um grupo, se é um não dá para necessariamente contabilizar. Mas a verdade é que quando aparece pichação é porque tem uma parte que se sente também representada. É para tudo isso no Botafogo nesse momento? Qual que é o nível de preocupação que a gente está falando aqui? Eu acho que é uma avaliação que não dá para ser isolada, né? Porque ela parte muito do que aconteceu na temporada passada e também do que não aconteceu no início do ano, né? Por escolhas ali do próprio Textor, de entender que para o Botafogo importava pensar um pouco mais à frente e não, entre aspas, perder tempo com o estadual, enfim, né? Mas então, eu acho que o sentimento do torcedor... Supercopa, né? Exatamente. O sentimento do torcedor, e talvez principalmente desse que expressou dessa maneira nos muros, ele vem dessa somatória, né? Dessa soma de ano passado, expectativa para virada de ano, algo não acontece, e aí você, querendo ou não, compromete esse início de trabalho do Paiva. Então, não dá para ser uma avaliação isolada. Mas, de fato, são ausências. Savarino fora, assim, compromete muito. O Savarino fora de um time ajustado já era um problema. Exatamente. De um time que não tá, então, né, ele Mari? tem que encontrar soluções, ele tá tentando ali alternativas, agora, de Campeonato Brasileiro, dobrando a lateral, jogando Cuiabano mais pra frente. Então, assim...
ele tem que encontrar essas alternativas e de fato, o torcedor já está com uma lupa muito maior. E pro Renato Paiva, porque também tem isso, tem a desconfiança até por ter sido um treinador, que é diferente quando ele já trabalhou no Brasil, né? Então o torcedor, ele tem uma memória, mesmo que ele nem tenha acompanhado do que é ou do que não é o treinador. O Renato Paiva já está sendo cobrado pela torcida, mais do que o Textor, por exemplo. Pois é, aí eu não acho tão justo, assim, porque ele... Bom, eu entendo até que o Textor do Botafogo tenha tentado outros técnicos, desde o Jardim e tal, e não tenha conseguido um novo treinador. Só que, assim, as declarações do Textor acabam criando um clima que não é legal, porque não era para ser uma relação assim do atual campeão da Libertadores. Mas quando ele fala as competições importantes são aquelas que vão chegar e que já chegaram, o torcedor do Botafogo é o mesmo torcedor que perdeu a Recopa, que perdeu o Carioca, assim. Ele não tem esse compromisso com o calendário, ele tem compromisso com o Botafogo. E isso acaba pesando na escolha do Renato, tem que dar certo, mas nem sempre dá certo de cara. E agora, assim, ele tem que resolver. Pensando de forma coerente, ele ainda está conhecendo o trabalho que está iniciando, mas ele já está com o cartão amarelo do torcedor. Que é o famoso, ele poderia ter tido tempo, mas o Botafogo não quis aproveitar esse tempo exatamente do início da temporada. Tem jogo contra o Carabobo fora de casa pela Libertadores e ainda tem que conviver com muros pichados por alguns torcedores. O ano começa quando? Com essa pergunta, amanheceu o muro do estádio Newton Santos pichado como forma de protesto do torcedor. A quase 7.000 quilômetros dali na Venezuela, bastou um treino. Foi o que Paiva teve para montar o time. E adivinha? Encontrou mais problema. Há 80 dias sem balançar as redes fora de casa, o Botafogo não deve contar com Mastriani. O atacante se queixou de dores musculares após a atividade de ontem e deve ser mais um desfalque para logo mais. O atacante vai ser reavaliado ao longo do dia, mas a tendência é que seja poupado para evitar lesão. Renato Paiva tem o costume de só revelar o time na preleção horas antes da partida. Mas apesar do mistério, algumas mudanças já são previstas para a partida de logo mais. Além de Mastriani, o treinador tem outros 5 desfalques por lesão. São eles Alexander Barbosa e Bastos na zaga, Santiago Rodrigues e Savarino no meio de campo e Matheus Martins no ataque. Em relação ao time derrotado pelo Bahia por 1-0 no sábado, Jefinho foi testado entre os titulares. A provável escalação tem John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano, Marlon Freitas, Gregory, Arthur, Jefinho ou Alex Telles, Juan Cruz e Igor Jesus. Atual campeão continental, o Botafogo não vive um bom momento na defesa do título. Com apenas 3 pontos somados, a equipe ocupa a 3ª posição do Grupo A e precisa da vitória contra o Lanterna Carabobo logo mais na Venezuela para voltar à zona de classificação às oitavas. Partida importante que a gente tem na Libertadores, a gente está considerando como uma final. Sabemos da importância do resultado positivo aqui, pois já temos 2 jogos em casa. Então é concentrar, fazer um bom jogo, buscar os 3 pontos, para a gente buscar essa classificação em casa. Bom, já falei para vocês aqui algumas vezes que eu imagino que no meio do ano, se tiver tudo ruim para o Botafogo, o Textor vai lá, contrata vários jogadores. Não sei se vai conseguir do nível do Luiz Henrique e do Almada, aí é outra história. Mas tem que abrir o olho, né? Segundo a torcida, goleiro que vem sendo questionado, o time vem sendo questionado, Savarino sobrecarregado, não é? A gente vê muitas lesões também acontecendo no Botafogo, perdendo jogadores importantes. E esse começo de temporada não tem sido ideal, Cicinho. Não tem sido ideal, Renata. E talvez esse seja o grande problema do Botafogo, né? O excesso de dinheiro. Né? Eu posso fazer isso se as coisas não derem certo. Mas talvez, no momento mais delicado, tomara que isso não aconteça, porque o Botafogo tem um grande time. Você contrata jogador, tá dando tudo errado, vamos contratar jogador, e talvez não encaixa como encaixou o ano passado. Então, o torcedor,
está cobrando, o torcedor ainda está pacífico, tem essas pichações aí, mas o Botafogo também, o torcedor tem que entender que tem totais condições de classificar. Vai enfrentar a equipe mais fraca do grupo, né? O Botafogo teve uma dificuldade, mas conseguiu vencer o jogo aqui no Brasil e vai enfrentar a equipe mais fraca desse grupo. Acredito na vitória e os últimos 2 jogos é em casa contra esses concorrentes direto. Então não há toda essa necessidade, início também de temporada, ok, teve o estadual, mas o Botafogo ainda vai competir no Campeonato Brasileiro e na Libertadores acredito que ganhando hoje vai se classificar tranquilamente. Ronaldo, nem dá para pensar num tropeço. Se o Botafogo não ganhar, esse sim foi bem. Vai se complicar de uma maneira que pode ser irreversível na Libertadores. Se perder, vai ficar embaçado. Agora, a verdade é que o Botafogo, só uma coisa me chama atenção. O quê? Me chama atenção porque quando está num momento assim, complicado, um momento um pouco difícil, aparece o John Textor falando um monte de besteira. Até agora ele não falou nada, né? Ele tá muito quieto esse ano. Ele tá com outros problemas na Europa, com outros times. Então hoje o Botafogo talvez não seja a principal dor de cabeça. É dele, né? Porque ele não tá nem aí. Pode escrever no muro aí. Vamos ver se vocês começam a escrever em inglês no muro pra ele ler. Fogão hoje, meu fogão, hein? Entra em campo. Vai encarar o Carabobo pela Libertadores num duelo decisivo. Esse jogo na Venezuela. Rodou. Só a vitória importa. Este é o pensamento dos alvinegros para a partida contra o Carabobo na Venezuela, hoje às 7 da noite. Um bom resultado faz o atual campeão da América respirar na competição. É uma partida importante que a gente tem na Libertadores. A gente está considerando como uma final. Sabemos da importância do resultado positivo aqui. Depois já temos 2 jogos em casa. Então é concentrar, fazer um bom jogo, buscar os 3 pontos para a gente buscar essa classificação em casa. Este é o último jogo que fará longe do estádio Newton Santos, na fase de grupos. Até agora, o Botafogo conseguiu apenas uma vitória na Libertadores, justamente diante do Carabobo. O alvinegro está fora da zona de classificação para as oitavas e, por isso, o duelo é encarado como decisivo para o time. O professor já falou que ele confia quem vai entrar em campo. Então a gente teve baixas importantes, claro, mas os jogadores que for entrar em campo está bastante concentrado em busca do nosso objetivo, que é fazer um bom jogo e buscar esses 3 pontos. O técnico Renato Paiva já tem dor de cabeça para escalar a equipe. O mais recente é Mastriani. O jogador sentiu dores musculares e nem treinou na Venezuela. Além dele, Alexander Barbosa, Savarino, Matheus Martins, Bastos e Santi Rodrigues estão fora por problemas médicos. Se do lado de dentro, Renato Paiva já tem que encarar um desafio, do lado de fora, os botafoguenses estão insatisfeitos com o desempenho do time no ano. A frente do estádio Newton Santos foi pichada, com críticas aos jogadores e também ao dono do Botafogo, John Textor. Se 2025 ainda não está como a torcida espera, o jogo de hoje pode ser uma virada de chave que tantos alvinegros precisam. Para o atual campeão, continuar brigando para, quem sabe, mais um título. Isso aí, o que é isso? Ai, lá vem, Veneza. Foi você que inventou isso, Veneza? Não. Você não tem nada a ver com Mas isso? eu arriscaria dizer que um se chama cara e o outro bobo. É isso? Não sei. 2 palhaços, bobo. Acertei? Acertou, Veneza Casagrande. É sério? Aham. Pô, podia voltar aqueles games nossos aqui. Eu amava. A gente pode pensar nisso, hein? Cara, olha aqui. bobo. Pode tirar essa palhaçada? Não podemos tirar? Botar o meu fogão? Ô, Cris, você no seu olhar tricolor, coloque aqui no meu telão qual é o nível da minha labareda, na sua opinião. Oi. Tá fechado comigo! Obrigada, Cris! Ô, Lucas Pedrosa, o grande assunto do dia não foram os muros pichados, que já vou comentar isso, mas o Mastriani, que apareceu agora como um novo desfalque. Lembrando que já não tem o Matheus Martins, Barbosa, Bastos, Marçal, Santi. Essas são as 5 baixas do Botafogo agora, o Mastriani. Você falou Savarino? Esqueci o Savarino, que é a maior delas, na minha opinião. E também o Savarino é desfalque. Então, o Botafogo bem desmantelado para pegar um jogo importantíssimo, porque o Botafogo, neste momento, está fora da zona de classificação. Ainda tem 2 jogos em casa, mas aproveitar que a Universidade do Chile vai encontrar os Estudiantes e tentar fazer essa diferença de pontos, Lucas Pedrosa. Exato, é um jogo que, para mim, é uma final e, para piorar, nesse momento de final,
o Botafogo perde seus principais jogadores. Hoje eu não consigo enxergar o Botafogo diferente com o sistema tático que o Renato Paiva já tinha implantado. Eu acho que o Botafogo fez um excelente... Com 2 atacantes, Exato, 4-4-2. Eu acho que o Renato tinha feito um excelente jogo contra o Fluminense. Conseguiu, pra mim não jogou mal contra o Bahia, pra mim teve muitas finalizações, o que faltou mais uma vez ao Botafogo foi a letalidade. O Arthur perdeu um gol de cara, o Igor Jesus também acabou perdendo uma oportunidade, entre outras chances que o Botafogo teve. E hoje você pensa na volta do Gregory e Marlon Freitas, ok, a gente sabe que é a dupla de volantes aí, que inclusive foi campeão brasileiro e da Libertadores. Mais pra frente vai ser quem? Arthur, Jefinho, Juan Cruz e Igor Jesus? É uma possibilidade. Ou ele vai talvez mudar essa formação novamente para esse jogo fora de casa. Eu acho que ele não deveria mudar a formação, acho que o Botafogo se encaixou usando o 4-4-2, se tornou uma equipe mais construtora por dentro também, até pela característica dos seus jogadores, mas o Juan Cruz para mim não pode ser titular do Botafogo. Então, com todo respeito ao Renato Paiva, eu estou muito curioso aí para ver o que ele vai quebrar de cabeça para essa partida que, repito, com tantos desfalques, se torna ainda mais importante para o Botafogo. Mas, Vene, provavelmente trazer um ele debate vai ser. aqui? Pode. Eu posso trazer um debate aqui? Eu concordo com o Pedrosa, eu sou totalmente contra e questiono muito a contratação do Juan Cruz, sobretudo o valor investido, cerca de 50 milhões de reais nesse jogador que a gente sabe, a gente conhece, que não vale isso no mercado. Mas se tem ele à disposição e o melhor esquema no Botafogo que deu certo foi com 2 atacantes, eu acho que tem que colocar o Juan Cruz. Você não mudaria o esquema? Eu não mudaria o esquema. Você também não mudaria, não, né? Eu só mudaria. Só que ele levantou o debate que é do Juan Cruz. Porque assim, é o que tem, eu acho que tem que colocá-lo. Porque se você não colocá-lo, você vai queimar o jogador, você vai tirar a confiança do jogador. Ele tem sido muito utilizado, né? Pois é, eu só não botaria um jogador que eu já mencionei isso aqui ontem, que é o Patrick de Paula avançado. Eu acho que se ele estiver pensando nessa possibilidade, ele tem que mudar a ideia do jogador. Bota um outro jogador, porque o Patrick de Paula não consegue exercer essa função, pelo menos ele já mostrou em jogos anteriores. Mas, em relação ao Juan Cruz, eu concordo. Mas já que tem à disposição, já que contratou, eu acho que não tem que mudar o esquema porque só tem o Juan Cruz à disposição. Eu também acho que não. Aí tem outras opções aí. Então a gente já meio que entendeu aqui que provavelmente, isso tudo aqui é opinião, o Juan Cruz vai entrar no lugar do Mastriani e ficar ali ao lado do Igor Jesus na ponta da frente. Mas tem aquela lacuna do Savarino. Uma hora é o Patrick de Paula, foi muito tempo o Matheus Martins, mas acabou se lesionando e sendo mais um desfalque. E aí, pra essa lacuna, tem a primeira opção, que eu não sei, eu acho que ele não vai usar mais, não sei. Que é o Patrick de Paula nessa posição. Eu acho que ele já foi, talvez, já experimentou tanto e viu que não deu tão certo. E você mesmo diz que expõe até o próprio jogador que não joga nessa função. Tem uma opção de botar o Jefinho e tem uma opção que ele desenhou alguns minutos no jogo contra o Bahia, que é colocar o Cuiabano com o Alex Telles. Isso aconteceu no jogo contra o Bahia. Se você fosse escolher a opção aí para essa lacuna Mas do isso Savarino... foi durante o jogo, não foi? Foi durante o jogo, não começou não. É isso. Você escolheria o quê, o Lucas Pedrosa? O Jefinho. O Jefinho. Muito bem. Eu acho que o Jefinho, como eu já falei aqui em outras oportunidades, ele mudou um pouco a característica dele, ele não é mais um jogador de explosão, como ele surgiu, a habilidade de explosão. Ele perdeu a explosão, mas ele ganhou essa construção por dentro. Acho que é um jogador que se tornou muito mais associativo depois que ele volta do Lyon e que nos jogos que ele tem atuado, ele tem conseguido fazer boas partidas. E eu entendo até que a torcida do Botafogo pega no pé dele, mas também tem uma parte que encara o Jefinho como um xodó, como um jogador interessante, um jogador que tem essa identificação com o Botafogo. Então, para mim, hoje eu escalaria o Jefinho, o Arthur, um meia esquerda e um meia direita, e lá na frente complica, assim, é muito complicado porque, de fato, eu não acho que o Juan Cruz tenha nível para ser titular do Botafogo. É isso que eu lamento, mas dentro do esquema talvez ele consiga se sobressair. Vene, então veja se você concorda com Pedrosa. John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano ou Alex Telles? Eu botaria o Cuiabano. Cuiabano. Você escolheria o Cuiabano também nesse momento, Pelo Pedro? bom momento. Beleza. Gregory voltando aí, no último jogo contra o Bahia ele estava suspenso, mas já até falou ali com a imprensa. Marlon Freitas, e aí vem essa lacuna, o Arthur, lá na frente, o Igor Jesus e o Juan Cruz. Poderia ser então, o Natan, por exemplo. Essa lacuna pode ser o Jefinho. Eu botaria o Natan, eu Você botaria o quem? Jefinho e deixaria o Natan para o segundo tempo. Ele Tendo entrou em vista com- que ele voltou de lesão há pouco Isso, tempo. é verdade, é verdade. E o Jefinho tá à disposição Nenhum há de mais tempo. vocês escolheria a opção de Alex Telles com o Cuiabano já para começar? Não, eu botaria durante o jogo, talvez. Lembrando que o Marçal não está como opção no banco. Ou Sim. seja, se ele precisar de um lateral esquerdo e começar nessa formação, ele não vai ter um lateral esquerdo para fazer a substituição. Sim. Então acaba cobrindo de um lado
ir descobrindo do outro. Cobertor curto. Exatamente. Talvez utilizar ou o Jefinho ou o Arthur de atacante. Segundo atacante. Vocês sabem quem eu escolheria? Na lateral esquerda? Não, na lateral esquerda... Alex Telles, com certeza. Não, mas quem eu escolheria no lugar do Savarino? Jefinho. Tá na hora dele. Eu iria no Jefinho Tá na hora também. dele. Tá entrando bem. Ele foi bem quando foi titular, bem, embora o adversário seja mais fraco. E traz um tipo de energia diferente do que a gente tá vendo nesse Botafogo. Eu acho muito interessante. O Elias está à disposição? O Elias Manuel? Tá. Eu apostaria no Elias Manuel e não apostaria no Juan Cruz. No Juan Cruz, não? Vem cá, tem também o menino, sério, cara? tem o Cauã Lindes, não é? O Vene Casagrande, tem o Cauã Lindes também. que É um muito atacante complicado, ali. gente. Ele não consegue se desenvolver. É uma pena. Eu olho muito pro uma lado pena. da diretoria. Quando você investe 50 milhões de reais no jogador, esse jogador ele tem que ser utilizado. Porque senão, qual é o sentido de você investir 50 milhões? Eles precisam justificar por que eles fizeram essa contratação. Isso aqui é um questionamento, é o principal questionamento que eu faço em relação à diretoria do Botafogo com contratação. Porque nada justifica eles toparem pagar esse valor. Beleza, a equipe de scout do Botafogo é muito boa e já provou isso. Tem que dar um voto de confiança. E aí, quando tem essa oportunidade, você não vai colocar o jogador? Não, ele vai provavelmente. Provavelmente vai colocar, né? Vamos lá, tem que falar palpite? Cris que deu a ideia? Vai, fala aí, palpite, Pedrosa. Palpite? Vai vir de gracinha, não vai falar. Eu vou fazer um palpite da amizade aqui. Vai ser 2-1 Botafogo. Por que da amizade? Se fosse da inimizade, seria da sinceridade, qual seria? 1-1. Da sinceridade? Da sinceridade é 1-1. Você não vem amanhã, dependendo do que você falar. Eu vou falar o que eu falei já para outros amigos, inclusive hoje na academia. 3-1 Botafogo. É mesmo, Vene? Eu vou dizer, Vene, eu tô com você. Eu acho que vai ser um placar... 3-1, pô. Vai ser um placar legal. É fora o jogo, né? É fora, na Venezuela. Então, é por conta disso que eu acho que vai ser 3-1. Posso justificar? Por quê, Vene? O cara bobo vai vir pra cima, o Botafogo vai tirar proveito. Viu, Pedrosa? Eu acho que essa vai ser a estratégia. Viu? Tá ouvindo, Vene? O cara não é tão bobo. Às vezes não vem. O problema é... Vene, quando ele faz essa carinha, me irrita. Que aí ele fica, olha o jogador tal. Ô, Fernanda, olha o camisa 10. Aí chega na hora, o homem arrebenta, faz gol. O Juan Cruz assiste ao programa. Quem avisa vai não meter é. gol. Alô, Pedrosa. Isso mesmo. O Juan Cruz vai meter 2. Eu vou falar. Tomara. Nada contra o Juan Cruz pessoalmente. Veja aqui. Mas você não quer carregar essa cruz. Não, é complicado. Deixa Já eu falar. carreguei, velho. Já carreguei. Sei como é que é. Olha, eu vou dizer pra vocês. O Juan Cruz vai meter 2. O Igor Calma, Jesus vai Fernanda, meter calma. um gol. Eu tava contigo, mas calma. Não pode, Eu Vene. tava com você. Calma. Não. Quem que vai fazer os 3 que você falou? 3. 3. Vou dar moral pro Arthur. Vou dar moral pro Jefinho. Boa. Vamos lá. E Igor Jesus. Boa. E Kamehameha. 2 do Igor Jesus pra mim. No placar da E amizade. pode também, será que a cartomante me falou que o Jair vai fazer um gol de cabeça? Pode ser. Placar da amizade. Da sinceridade é 1-1. Bom, acho que você vai acertar Não é em tão algum ruim, momento. Ai, O problema meu é se o cara Deus. bobo ganhar. Começou. Tava demorando. Mas eu não quero que o Botafogo saia da Libertadores. Porque se o Botafogo sair da Libertadores, vai pra Sul-Americana. Vai ser bom por causa do SBT, mas vai ser ruim pro Vascão, entendeu? Pois é, pessoal, hoje às 7 horas da noite, o Botafogo enfrenta aí o time do Carabobo, tá? Carabobo que hoje é o último colocado. O Botafogo enfrenta esse time e o Botafogo pode assumir aí a segunda colocação do grupo. Botafogo que está visando ali a segunda colocação deste grupo, né? Então, hoje é um jogo muito importante aí para o time do Botafogo. Um jogo que o Botafogo deve vencer. Tem que vencer. É a obrigação do Botafogo vencer essa partida. O Carabobo é o único time que não tem nenhuma vitória. Vem de 2 empates, ou vem de duas derrotas e um empate. Então, o Botafogo tem que se atentar a isso, né? E buscar ali uma vitória hoje, custe o que custar. Tem que ir com raça, tem que ir, né, com sangue nos olhos para vencer essa partida, né? O Botafogo que hoje tem alguns desfalques, mas, né, a torcida já cobrou, já foi para cima, fez o papel dela com cobranças, sem quebra-quebra, né, sem nada, foi ali, pichou um muro, né, pedindo ali a saída do treinador, pedindo para quando é que o time vai começar a jogar. Então,
vamos ver como, né, esse time vai reagir a tudo isso. Esperamos que hoje o Botafogo saia com resultado positivo, vença a partida, né, saia ali com um bom resultado, com mais 3 pontos e busca ali uma vaga direta para a próxima fase da Libertadores. Mas e aí, o que vocês acham? Estão confiantes também, assim como eu, né? Deixa aqui nos comentários sua opinião, seu palpite, o seu placar para essa partida. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, expondo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!